Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Ocupar. É com imenso orgulho que apresentamos o nosso primeiro projeto. Dadas as circunstâncias atuais, será em formato digital, mas temos a certeza que tocará no coração de cada um de vocês. Sendo a Ocupar uma associação de pessoas, de história, de partilha, neste Dia da Mãe teremos para ouvir e ler uma conversa entre mães que irão partilhar um pouco da sua aventura enquanto mãe, enquanto mulher, os desafios da maternidade e a sua posição perante a sociedade atual. Conheçam estas histórias, porque há histórias que nos emocionam, que nos inspiram. Ocupar o lugar de mãe é o ato mais altruísta e puro de um amor incondicional. Venham connosco nesta viagem. Até já! Olá Silvina, bem-vinda! Antes de mais, obrigada por aceitares partilhar connosco um pouco da tua história enquanto mãe. Para começarmos a nossa entrevista, gostava de saber qual foi a tua reação quando soubeste que estavas grávida pela primeira vez. Bem, eu quando soube que estava grávida pela primeira vez, eu tinha 19 anos, não estava à espera, claro, não é? Foi sem contar, e estava a começar a trabalhar, foi assim um bocado, pronto, foi um bocado Um desafio mesmo, mas fiquei muito contente. Foi uma coisa, não era uma coisa que eu estava à espera, mas foi uma coisa que me caiu bem, que aceitei muito bem, que aceitei bem. Que apareceu na hora certa, não é? Exatamente. E quem é que foi a primeira pessoa a quem contaste? A primeira pessoa foi ao pai, foi na altura o meu namorado. E depois contei à minha mãe, que isso era o meu maior medo, era contar aos meus pais. Como é que eles iriam reagir, não é? Não é que eu tivesse receio que eles não me dissessem ou fossem contra isso, mas é sempre aquele receio, não é? Ainda estava a viver com eles, sabia que isto era uma responsabilidade grande, não é? Era ali aquela fase de passagem à adulta, não é? Exatamente. Que trazia uma responsabilidade acrescida. E as reações que tiveste dos teus familiares, dos teus amigos, Olha, quais é que recordas assim que foram as mais épicas, as mais inesperadas? É assim, por um lado foram todas surpreendentes, porque não houve ninguém que me dissesse, pensei que alguém ia dizer, olha, tão nova e já estás grávida, estás a começar a trabalhar, não é? Pensei que iam dizer isso, mas não, levaram mesmo todos, ficaram todos muito contentes. Sentiste um apoio? Sim, um apoio. Isso foi ótimo. Que também é essencial nessa fase, não é? E as recomendações mais enervantes que te deram? A imagem que te passaram de quem já foi mãe, as preocupações excessivas da família, dos amigos? Por acaso nunca tive assim, a minha família nunca se meteu muito nisso. E como eu só tinha praticamente o apoio da minha parte, não é? Porque nunca tive muito da parte do pai, dos meninos. Mas nunca tive assim ninguém que me dissesse, eles deixaram-me viver a minha maternidade assim, sem dizer grandes coisas. E eu própria tive que descobrir muita coisa. E naquela altura usavas muito o Dr. Google? Para qualquer por dúvida? acaso não, sabes, a primeira gravidez já foi há 16 anos. Naquele tempo até já havia as redes sociais, mas na altura eu lembro-me que era o Wi-Fi, ainda não havia o Facebook, pelo menos eu ainda não estava nessa rede. Porque, por exemplo, agora a gente tem o Facebook, as mães vão falando, há grupos e essas coisas para cada uma vai falando para saber sobre a maternidade. No meu tempo não, e era muito, muito raro ter alguém da minha idade grávida, pelo menos que estivesse perto de mim, porque existe muita gente que engravida cedo, não é? Mas para mim, assim à minha volta não havia ninguém que estivesse grávida assim novinha. E em relação ao que estavas a falar dos grupos no Facebook, e assim, consideras que é algo benéfico para as recém-mamás? Sem dúvida nenhuma. Sim, é sempre bom ter... Sim, até porque nós quando somos mães pela primeira vez e assim tão novas, não estamos à espera de... não é? Nós não sabemos
como lidar com como qualquer lidar situação, com as não é? coisas, não é? E naquele tempo, se calhar, tínhamos medo de falar com os mais velhos, porque não é? É sempre uma coisa inesperada, não é? Não sabemos. Pronto, Ou até eu, pelo podíamos menos- achar que não era nada Sim, especial Exatamente. e não nos darem esse apoio. E agora em relação ao parto, de que maneira é que vivenciaste a experiência que é o parto? Ai, para mim, o primeiro parto foi um bocadinho assustador. Não sabias para que é que Yeah. ias? Não, então olha, imagina, no dia que a minha filha estava para nascer, eu estava nas Sebastianas, na festa. Boa, E tive até tarde, porque quis ver as festas todas, não é? claro, Sebastianas não se pode perder. Não. E foi na noite anterior às marchas. E então quis ficar até bastante tarde. E quando cheguei a casa, estava-me a sair um líquido qualquer e eu cheguei à beira da minha mãe e disse, olha, está-me a sair qualquer coisa, um líquido qualquer, e a minha mãe, está a sair, vamos já para o hospital, que se rebentaram as águas. Para mim não era, mas já era. E depois foi um bocadinho assustador, porque era tudo a primeira vez, não é? Não sabia, não fazia a mínima ideia. Na altura não havia preparação de parto, ou pelo menos não se falava como se fala agora. Por isso nem sequer tive preparação de parto. Tive na mesma acompanhamento, de consultas sempre até ter a menina, mas nunca não havia o que há agora. Era tudo mais... era diferente. Exato. Pronto, depois... posso continuar? Depois lá estive em trabalho de parto, mas ainda foi... imagina, eu fui de manhã, numa segunda-feira de manhã, e só tive às 2h45 de terça-feira. Demorou a ficar para fora. Bastante. E foi essas coisas que me assustaram. E assustou-me bastante, porque eu tive muitas horas sozinha e o parto, para quem é a primeira vez, é um bocadinho assustador. Mas depois, na hora de ter, não é tão assustador. E depois acabas por esquecer. Exatamente. No dia a seguir, uma pessoa já não lembra aquilo que passou. Que já olha para o bebê e já tem outro sentimento, não é? Sim. E as dores passam mesmo, é uma coisa incrível. Não levei epidural. Ai, que coragem! As duas. E uma vez que falas nas duas, em relação ao Gonçalo, qual é que achas que foi a vantagem de já teres tido um primeiro parto? Ora bem, Já ias como preparada? eu já na primeira não tive aqueles exercícios para não ter a dor na hora da contração, o do Gonçalo já foi diferente. Eu já sabia quando tinha uma contração, o tipo de respiração que eu tinha que fazer, já fui um bocadinho mais experiente. Tanto que antes do parto do Gonçalo, eu própria disse à doutora que estava lá que já estava com dilatação e tinha a certeza que o bebê estava para nascer. E estava. Ele já estava ali mesmo a sair. E praticamente eu até ajudei mesmo na hora do parto, já na primeira. Eu não estava a conseguir ter a bebê sozinha, precisei mesmo de ajuda. No segundo já não precisei. Já foi uma coisa que eu já consegui fazer sozinha. Já tinhas ali um bocado a experiência. Exatamente. Não é? Se calhar agora com o passar dos anos, se calhar agora se voltasse a engravidar ia ser um bocadinho estranho. Não sei, se calhar era a primeira vez outra vez. Pois. Depois de muito tempo. Ia ser um bocadinho diferente e perante também esta situação em que estamos atualmente também seria mais preocupante, correto? Sim, ias ter exatamente. um medo redobrado. Ser mãe agora nesta altura deve ser complicado. E por falar nesta situação, na pandemia que estamos a viver atualmente, neste momento os teus dois filhos estão pré-adolescentes. Sim. Como é que é lidar com esta situação? Como é que foi lidar com a pandemia? Provavelmente eles estiveram muito tempo em casa, Sim. com as aulas online. Como é que conseguiste gerir isso tudo? Eu acho que aqui há outra situação. Eu acho que eles perderam um bocadinho a adolescência. A minha filha, por exemplo, ela não está a vivenciar a adolescência. Agora começou as aulas, outra vez presenciais, talvez esteja ali, está perante os amigos. Mas enquanto eles estiveram em casa, eu acho que estes miúdos, agora nesta altura de pandemia, vão sofrer muito daqui para a frente. Porque eles não tiveram a adolescência que nós propriamente temos. E eles estão a começar. Por exemplo, o Gonçalo está com 13, vai fazer 14 anos, não é? Está mesmo naquela fase de transição. E eu noto que os meus filhos ainda são muito menininhos, muito crianças, não revelam ainda aquelas coisas da adolescência, porque eu acho que isso perdeu-se aqui um bocadinho.
nos meus e certamente em todos. Sim, será um mal geral, não é? Sim. Também estamos a falar de uma geração que está muito mais agarrada às redes sociais, aos Exatamente, computadores. eles vivem muito as redes sociais. No caso dos meus, por acaso, tanto um como o outro, eles não falam muito nas redes sociais. Tem o grupinho deles com a turma, certamente, e com os amigos, mas os Facebooks e essas coisas é uma coisa que eles não ligam muito. Lá os WhatsApps, não é? Essas coisas. Mas por acaso os meus filhos são um bocadinho diferentes nesse aspecto. Não são muito agarrados às redes sociais. Também tentas pegar neles e passear com eles? Sim. Para algum o parque? Gonçalo, por exemplo, nesta altura de pandemia, esteve mais ligado aos jogos e eu tive que arranjar 1001 maneiras de o tirar de casa, mesmo em tempos de chuva, porque isso é um vício e acaba por se tornar muito mau. Um vício mau. Pronto, e tento sempre arranjar alternativas para ver se consigo que eles saiam daquele rumo, porque acabaram. É assim, a internet tem coisas boas, não é? Mas depois também tem aqui os contra, não é? Porque tem alguns vícios que acabam por dificultar. E tu, tendo a trabalhar, não consegues estar 24 horas em cima deles e do que é que eles andam a pesquisar? Quando a gente está em casa, mesmo no tempo que tivemos em quarentena, mesmo assim é difícil controlá-los, não é? E eles estão naquela fase que eles não querem, estão no espacinho deles, não é? Tanto um como o outro. Por acaso os meus falam bastante comigo, eu tenho o hábito de chegar à escola e perguntar sempre como é que foi o dia, como é que correu o dia, tanto um como o outro sempre falam bastante sobre o dia. Pronto, tenho sempre esse cuidado. De dialogar com eles, não é? Sim. Sim, isso é importante porque numa fase em que nós estamos com todo o nosso stress, o nosso trabalho, também se não paramos um bocado para dar atenção a eles, eles também próprios se sentem e faz falta, não é? Muita falta. E eles, quando é que te conseguem tirar do sério? Olha, eu posso dizer e digo isto muitas vezes, os meus filhos nunca me tiraram de sério. Por acaso não se calhar chatearam-me uma vez ou outra, se calhar a dizer que quero que vais fazer alguma coisa, eles não vão na hora, se calhar mais tarde, ou dizer quero que tomes banho agora, mas eu não, pode ser mais logo, se calhar chateia-me um bocadinho, mas tirar do sério, mesmo tirar do sério, é difícil, nunca aconteceu assim muito. Estão bem educados para cumprir as regras. Eu praticamente fui mãe e pai, foi um bocadinho desafiante isso, mas não posso dizer, pensei até, por exemplo, quando eu comecei a cuidar deles sozinha, achei que se calhar não ia conseguir, que ia ter bastantes problemas, mas não. Ia ser um desafio, não sabias o que te esperava, não é? Mas olha, foi um desafio bom, porque tenho os resultados agora, tanto um como o outro, não tenho chatices na escola, nunca sou chamada a atenção. Pois estavas-me a dizer que a Beatriz estava com boas notas, não é? Na escola. Sim, excelentes notas. O Gonçalo já é diferente. Estas coisas da maternidade é espetacular, porque os filhos nunca são iguais. Sim. Eles são sempre diferentes. Por exemplo, a Beatriz já é muito estudiosa e tem boas notas, o Gonçalo já é mais desligado, já é daquelas crianças que não é tão importante a escola, é diferente. Isso é um desafio também, porque é ter um que faz tudo e o outro que tem que estar ali um bocadinho a insistir. Mas assim também se torna desafiante enquanto mãe. Sim, porque também se eles são bem comportados, não dão trabalho nenhum, também tem muita piada, não é? A gente precisa de ali um bocadinho de... E enquanto mãe, qual é que consideras ser os maiores desafios da maternidade numa sociedade que existe tanto das mulheres? Olha, o maior desafio, no meu caso, é mãe sozinha, não é? O que ainda existe um bocadinho esse tabu. E esse preconceito, porque ser mãe sozinha não é fácil e as pessoas também ainda não encaram muito bem esse tipo de... Por exemplo, para arranjar trabalho, uma pessoa quando vai a uma entrevista normalmente perguntam se somos casados ou se somos solteiros. Não é frequente, mas em muitos sítios se pergunta. E depois perguntam quais são os horários, se tem escola, se tem disponibilidade de pôr os filhos em qualquer lado. E quando uma pessoa diz que tem 2 filhos, vive sozinha
e que sai, por exemplo, que não pode sair às 11 horas da noite ou coisas do género, isso já é um Uma problema. entrave. É. Não Para conseguem eles é, para valorizar. nós não. Claro. Não é? É um bocado complicado. Isso é um desafio também. Porque nós somos capazes de abdicar, se Sim, for pelo então bem uma dos mulher nossos faz filhos. tudo, uma mulher praticamente faz tudo. As mulheres são uma coisa incrível. Também concordo com isso. Não é por ser mulher, mas nós conseguimos fazer tudo. Nós cuidamos dos filhos, cuidamos da casa e agora, antigamente não era assim, mas agora conseguimos trabalhar ao mesmo tempo, então juntar isso tudo. Exatamente, conseguimos ter um papel mais vincado na nossa Sim, sociedade, sim, não é? sim. Não só a mulher como a que toma conta da casa, a que tem os filhos. Não. Isso já eu acho que conseguimos isso tinha mesmo que mudar, porque nem faz sentido. E acho que o homem também tem que ter esse papel neste momento, porque não custa nada. Eu já começo a ver alguns homens a serem os pais e a ficarem em casa e as mães é que vão trabalhar, a seguir à maternidade. Já começa a existir um bocadinho... a dividir tarefas, Sim, não é? sim. Sim, porque também Isso não, é importante. não convém subcarregar muito só a mãe. Os de antigamente eram mais assim, não é? Eu acho que isso também vai do hábito. Eu se habituar agora o meu filho a fazer as coisas em casa, a ajudar-me, que isto não é trabalho infantil, não é? É dizer, olha, hoje és tu que ajudas a arrumar a mesa, ou hoje és tu que ajudas a apanhar a roupa, ou coisas do género, não é? Eu acho que isso já estamos a prepará-los para futuramente eles também ajudarem as mulheres nesse Exatamente. aspecto. Estás a dar um exemplo. E não para- é nada cansativo, porque até se eles chegarem a casa e nos ajudarem, tem mais tempo para nós e nós para Sim. eles, não é? E ao mesmo tempo também participam nas atividades Sim, de casa e há muitas crianças que até gostam de estar a ajudar os pais e atividades assim sim, como sim. arrumar a mesa. Nota-se que algumas crianças que gostam de participar nessas atividades. Nessas coisas também temos depois mais diálogo, não é? Porque não está cada um no seu canto. Enquanto estão ali há sempre um bocadinho de conversa, se não for mais, nem que seja a discutir, mas estão ali, não é? Claro, Mesmo que não gostem, estão ali. estão ali a conviver, não é? Eu acho que isso é importante também. E para além de conviveres com os meninos e a questão de seres mãe e pai ao mesmo tempo, também consideras que é importante teres tempo só para ti, ou seja, os momentos em que tu só te concentras nas atividades que gostas de fazer, nos teus hobbies. É muito Achas que isso importante. também é importante? É muito importante. É muito importante porquê? Porque nós também precisamos de pôr as ideias no sítio. Isto é, nós também temos uma agenda, temos que organizar as coisas, não é? Precisamos de um bocadinho de espaço. Nós temos contas para pagar, temos tarefas para cumprir e eu acho que nós também precisamos de um bocadinho de tempo para nós para pôr as coisas em ordem. Eu acho que sim. Acho que sim, não, tenho a certeza que nós precisamos. Embora, vou ser sincera, desde que tenho os meus filhos, eu tenho tempo para mim no tempo que eles vão para a escola, porque fora isso, eu parece que não quero ter esse tempo. Estou tão habituada a tê-los ali, se, por exemplo, tivesse que ir passar um fim de semana a qualquer lado, se calhar não consigo sem eles. Já é um hábito tão grande. Mas vais com todo o gosto, não é? Mas assim, se tiver que ir, eles têm que ir comigo. Claro. São a tua companhia. É, sempre. E quando eles quiserem ir às discotecas, não é? Também vão E com a mãe. a mãe também vai porque a mãe é jovem ainda, não é? Exatamente. Isso é muito engraçado nos dias de hoje, porque eu quando vou com a minha filha a qualquer lado, é a tua irmã, não. Ui, já tens uma filha dessa idade. Ui, mas ela parece tua irmã. Isso é ótimo, é bom. Sim, dá logo aquela sensação de que estamos bem com a idade que temos, Sim, ainda parecemos sim. mais novas, Sim. está ótimo. E agora nós também tentamos, também é diferente, agora nós parecemos sempre mais jovens, porque temos outra mentalidade, não é? Exatamente. Somos de outra geração. E então se calhar por isso é que já há mais uma amizade diferente entre mãe e filhos. A maternidade já acaba por ser um bocadinho diferente nesse sentido também. Enquanto que se calhar eles veem mãe como uma mãe, outros veem a mãe como uma amiga. E são coisas diferentes. Tu Isto é tentas desafiante manter também. os dois papéis, não é? Sim. Tem que ser mesmo. Para também sentirem que têm ali um apoio e não só o facto de ser a mãe, que muitas das vezes há certas crianças que têm medo de desabafar com os pais porque pensam que os pais vão logo Sim. castigá-los ou vão reprimi-los sobre alguma atitude. E muitas das vezes uma criança precisa só de saber que É só tem ali o apoio. Sim, saber que pode contar. Porque eu acho que isso também é uma ideia mais passada. Eu acho que hoje em dia, é como eu digo, as mães
já toleram mais um bocadinho as coisas. É um bocadinho diferente. Temos que evoluir com Muito. o próprio evoluir dos anos, não é? Tem que ser. Ora então, nós para terminarmos agora a entrevista, ia só apenas perguntar-te o que é que os teus meninos já te deram que te deixaram mais emocionado, ou seja, aquele miminho especial que não estavas mesmo a contar. Olha, eles normalmente não são muito de oferecer, são mais de gestos. No tempo de escolinha eles traziam aquelas prendinhas feitas na escola, mas isso era uma coisa que a gente já estava a contar. Certas situações, por exemplo, em que estou mais triste, eles reparam, sentem, então vêm para a minha beira e dão-me beijos e abraçam e são muito mimosos comigo, tentam perceber o que é que se passa. Eu acho que para mim isso é que é o mais importante. Tem mais valor, nunca não é? estou a contar. Houve um ano que eles eram mais pequeninos, diziam que não tinham dinheiro para comprar prenda, então andaram a fazer uma prenda para mim. Pronto, essas coisas são bonitas, mas eu acho que toca mais quando eles sentem que não estamos bem, não é? Ou quando são aquelas coisas inesperadas. O Gonçalo tem essas coisas muito inesperadas, de repente abraça-me, diz que me ama. Pronto. Isso sabe melhor do que... Elogia-me e isso sabe muito bem, sabe? Isso é muito bom. Sabe melhor do que qualquer prenda, Sim, não é? qualquer prenda, sem dúvida Do que nenhuma. algum bem material. Isso sem dúvida nenhuma. Ora bem, acho que certamente quem nos está a ouvir concorda que a Beatriz e o Gonçalo têm muita sorte em ter uma mãe como tu. Eu sou muito suspeita, mas eu também acho. Mas sou um bocadinho suspeita. Verdade. Olha, muito obrigada, Silvina, pela tua Obrigada, disponibilidade mais uma vez e as maiores felicidades. Obrigada por vocês também.